Vamos lá, bom dia. Vamos dar continuidade aqui ao direito constitucional, desculpa, direito administrativo, começando do zero. Vamos continuar aqui a mais um pouco aqui sobre princípios. Estamos na reta final teórica de princípio, depois vamos entrar em teoria, exercícios. Estamos aqui com o Luiz Carlos, com o William, né? Quem tiver interesse nas redes sociais, estão na descrição do vídeo. Material também, né? Se quiser entrar em contato para ter acesso ao material, está com a gente. O material é feito na forma de audiobook, né? A gente lê e vai debatendo aqui, cada um vai dando a sua opinião, né? Ou tirando suas dúvidas no debate aqui, nos pontos específicos que nós achamos mais importantes do material. E que tiver também, né, algum conhecido que tenha interesse, só compartilhar o vídeo, ficamos agradecidos aí. Vamos continuar aqui, princípio do contraditório e da ampla defesa. Os princípios, vamos começar a leitura. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, embora não previstos expressamente no caput do artigo 37 da Constituição Federal, encontram-se especificados no artigo 5º, transcrito a seguir, e na Lei 9784 de 99. Então, no artigo 5º, inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo, então estamos mostrando direito administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes. Assim também, nos conflitos dirimidos por meio de processos administrativos, devem ser garantidos às partes o direito contraditório e ampla defesa. Por exemplo, se a conduta de determinado servidor está sendo avaliada por meio de um processo administrativo disciplinar, este deverá ser ouvido e se manifestar naquele processo antes de sofrer qualquer sanção. Nesta manifestação, o servidor poderia, por exemplo, juntar provas e documentos, apresentar sua versão a respeito do caso. E deu rapidamente isso, mas assim, fazer um aprofundamento rapidamente, uma verticalização no estudo. Esse contraditório e ampla defesa, no PAD, tem só uma questãozinha que o pessoal sempre pergunta em prova, o fato de ser um processo administrativo, eu preciso ter um advogado, quer dizer, o servidor que está sendo processado numa sindicância, no PAD, sindicância não, mas PAD é um processo formal, tem portaria de nomeação dos membros, né, e tem uma portaria de tipo de indiciamento, né, de citação do servidor. E é uma coisa bem formal, dependendo do servidor, eu já trabalhei na área de corregedoria, dependendo do servidor, ele fica com medo, né, dependendo do nível de conhecimento do servidor, né, servidor às vezes de algumas, né, vamos dizer assim, idades, eles ficam nervosos, será que eu vou perder meu cargo e tal? E aí a resposta é, segundo o Supremo, se ele quiser, ele pode, né, colocar, né, ele pode colocar um advogado para acompanhar ele, vai ter todos os direitos, né, vai ter em todos os atos podendo ser acompanhado pelo advogado, só que o fato dele não colocar nenhum advogado, chegar lá no final e depois ele alegar, não tive, né, eu não tive ampla defesa, não tive, né, o contrário da ampla defesa, porque eu não fui assistido por um advogado, isso não cabe. Ou seja, o fato dele não ter constituído advogado não retira o respeito ao contraditório e ampla defesa. Então, isso daí já é uma súmula do Supremo, inclusive. A OAB já tentou mudar essa súmula, dizendo, não, até porque, né, se mudar a súmula é bom para os advogados, né? Todo mundo que for responder o PAD vai ter que constituir um advogado, vai ter que arranjar um advogado para acompanhar ele. Quer dizer, vai poder, não sei, queria tirar essa súmula. Hoje a súmula é o seguinte: o servidor que respondeu o PAD não foi acompanhado em nenhum momento pelo advogado, chegou lá na frente, ele foi punido com a pena de demissão, não tem como ele ir no judiciário dizer, não, não posso ser demitido porque eu não fui assistido pelo advogado. Já era. Ou você escolhe ser assistido ou constitui durante o processo, mas depois que acabar, alegar que você foi demitido porque você não teve condições de se defender, que você não teve o contraditório adequado, que você não teve a ampla defesa adequada, que você não tinha advogado, passou, você tinha que ter constituído. E aí não vai caber ao judiciário desfazer o PAD. Já era. Pode falar. Professor, no caso aí do PAD, ele não, mesmo que, vamos supor que resulte em demissão, Hum, mas por ser um sistema único, ele pode recorrer ainda Pode. à justiça comum, né?
Pode, Ele ele só vai poder está recorrer. O que eu estou dizendo é o seguinte: não adianta ele recorrer com a argumentação de que eu não fui assistido por um advogado. para o advogado. Não teve O, ampla defesa. o juiz vai olhar, você respondeu, fizeram as perguntas, olhei aqui, você teve o contraditório, toda vez que, né, que surgiu fato novo aqui no PAD, você foi chamado para constituir, né, prova aqui. Não vi nada de legal aqui. Ah, não, mas é porque eu não tinha advogado. Não é obrigatório. O que a OAB quer é que seja também obrigatório no processo administrativo disciplinar advogado. É isso. Na verdade, é isso. Mas aí, né? Eu sou advogado, mas é muito PAD, né? Eu trabalhei em corregedoria, por exemplo, sobre a minha responsabilidade, cheguei a ter 300 e poucos PADs, processos. Imagina, são 300 e poucos advogados que ia ter que, né? Ia ter que ouvir, ia ter que estar junto e tal. Muita coisa simples, sim. Às vezes dá um medo inicial no servidor, mas chega lá é só para tirar dúvidas, assim. Às vezes é mais fofoca, desculpa o termo que eu vou usar, mais fofoca que chega. Ah, fulano de tal, né? Sai cedo, não sei o quê, tem um restaurante na hora do almoço, não trabalha, só volta para o trabalho de manhã. E depois você vai apurar, às vezes, eu não estou falando que foi isso, mas às vezes pode ser até o concorrente, o dono do restaurante do lado, não? Que manda lá para a ouvidoria e você é obrigado, às vezes, né, a apurar isso. E às vezes você nem faz PAD, alguns nem fez PAD, só sindicância. Então faz uma sindicância rápida, faz uma verificação preliminar e diz, ó, não precisa nem fazer portaria, isso aí está resolvido. Não tem nada que comprove que ele não está vindo trabalhar. Tem folha de ponto, ainda que possa ter, né? Mas você pede para o chefe mandar folha de ponto. Cada folha de ponto, tá tudo assinado, tá tudo certinho. Às vezes, assim, já tive casos, assim, às vezes, por exemplo, nesse caso, inclusive específico, a gente mandou um ofício, pediu para a pessoa ficar, né, mais ou menos verificando, a uma pessoa ir lá no restaurante. A pessoa foi, viu que a pessoa realmente, na hora do almoço, ia para o restaurante dela. Mas quando dava 2 horas, a pessoa voltava para o trabalho. Então, não tinha isso que foi relatado lá na ouvidoria. Enfim, vamos lá. Então, só essa verticalização, o fato de não ter havido advogado, né, de ter constituído advogado no processo administrativo disciplinar, não descaracteriza o contraditório ampla defesa, o desrespeito no processo administrativo disciplinar. Princípio da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. O princípio de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade informa que os atos praticados pela administração pública se presumem verdadeiros, legítimos e legais, até que se prove o contrário. Consoante leciona Maria Silva Zanella de Pietro, este princípio abrange dois aspectos: a presunção de verdade dos fatos, presunção de legalidade. Isto é, e o ato foi praticado com observância das normas legais pertinentes. Ainda tem no rodapé aqui lá do contraditório para defesa. Olha aqui, a administração pública obedecerá, dentre outros princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa e contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, ou seja, na Lei 974, que é a lei do processo administrativo disciplinar, né? O processo administrativo na administração pública federal já está explícito. Apesar de ser considerado um princípio implícito, porque só considera explícitos que estão na Constituição Federal. Voltando aqui ao princípio da legalidade, legitimidade e veracidade. Então, duas importantes observações a respeito desse princípio. Quais são? Primeiramente, é preciso destacar que se trata de uma presunção relativa, né? Chamada iuris tantos, que admite prova contrário, e quem deverá provar que o ato é legal é o que se fundamenta em fatos inverídicos ao particular e não à administração pública, operando-se a inversão do ônus da prova. Esta característica nos leva à segunda observação, de que há decisões administrativas de execução imediata, né, e autoexecutoriedade. Percebam, portanto, que a administração pública em geral pode colocar em prática suas decisões sem ter que submetê-las ao Poder Judiciário. Assim, quem se sentir prejudicado por uma decisão administrativa deverá buscar prova que ela se baseou em fatos inverídicos, né, ou em pressupostos legais inválidos. O que ele está dizendo assim? Como todo ato administrativo possui um princípio, né, a presunção de legalidade, legitimidade,
e veracidade, quando a gente for estudar administrativo, você vai ver que tem o PIA, né? Que o ato administrativo ele tem, na realidade, assim, uma imperatividade e tem uma autoexecutoriedade. Ele tem uma presunção de legitimidade, o P, de presunção de legitimidade, legitimidade, legalidade, veracidade, mais imperatividade, mais autoexecutoriedade. Vai ter muitos atos em que a pessoa pode cometer arbitrariedade, que é o chamado abuso de poder. Porque imagina, chega lá um fiscal, uma vigilância, de novo, vou botar aqui para a vigilância sanitária, alega, né, que na verdade isso aqui já é caso para fechar o estabelecimento. Dependendo do estabelecimento que você fecha, é um prejuízo, tanto faz para uma grande ou média empresa, né, um restaurante grande, é um prejuízo razoável. Imagine você, né, o cara vai lá e interdita, fora o risco que você traz de imagem para aquele, né, para aquele estabelecimento. A pessoa vê aquilo ali por fechado pelas vigilâncias sanitárias que não vem mais almoçar aqui, não. Então, tem que ter muito cuidado, porque assim, o particular vai ter que cumprir, porque tem presunção de, primeiro, de legalidade, legitimidade e veracidade, e o ato administrativo ali que está sendo feito, ele tem imperatividade. O servidor que está ali, o fiscal que está ali, ele tem auto-executoridade, não precisa ir na justiça, ele pode ir lá e lacrar aquele estabelecimento. Mas isso não quer dizer que todos aqueles fatos ali são verdades. Às vezes o cara, desculpa falar dessa forma, às vezes o cara não quer pagar alguma coisa, o cara vai lá e faz aquilo. E você, lógico, como a gente tem um pressuposto de que você está de boa fé, o servidor público está de boa fé, você que vai ter que ir atrás, né, de desconstituir aquele ato administrativo. Provar que está baseado em fatos, né, não verídicos, provar que eventualmente o cara está interpretando a norma erradamente, né, está errada ou equivocada a interpretação da norma dele para fechar, enfim. Então, o que causa esse princípio que vai ser perguntado em prova é sempre isso, né? Se houve, assim, eles botam uma situação mais ou menos assim. O cara vai descrever uma situação, vai deixar explícito que o ato está descumprindo, né, alguma situação de inverídica ou interpretação errada da norma e vai perguntar se o administrado pode, nesse momento, fazer resistência, tipo, o, não deixar o servidor público fazer o serviço dele, não deixar o servidor público lacrar, não dar acesso ao servidor público aos, de repente, livros contábeis. É essa situação que vai botar. Primeiro, o que prevalece aí é o princípio, né? Então, tem o princípio da veracidade, o princípio da autoexecutoriedade. O que vai ocorrer? Se você fizer isso, você vai estar cometendo, eventualmente, até um crime de resistência, né? Um crime de desobediência. Primeiro, você tem que acatar e depois desconstituir o ato. Se você tentar fazer, se o servidor estiver fazendo de má fé, ele está fazendo excesso de exação. Existe um crime chamado excesso de exação, se você excedeu. Ou tem a própria lei de abuso de autoridade, né? Esse cara está te perseguindo. Então, na verdade, a situação que a questão vai trazer, o caso, né, às vezes ele vai trazer é o seguinte: o administrador, né, o gestor público vai impor isso e você primeiro tem que acatar. E hoje o Poder Judiciário é 24 horas, né, processo eletrônico e, né, tem lá o plantão, pede uma liminar e desconstitui o ato. Princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica é um princípio geral do direito, aplicável a todos os ramos e que tem por objetivo manter o status quo, resguardar a estabilidade das relações jurídicas e, no âmbito administrativo, conferir previsibilidade à atuação estatal. Na seara administrativa, pode ser visualizado como instrumento para resguardar o particular contra as mudanças abruptas ou surpresas da atuação administrativa. No âmbito federal, o princípio da segurança jurídica encontra-se explicitado no texto da Lei 9784, de 99. Artigo 2º. A administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, há uma série de institutos jurídicos que refletem a proteção à segurança jurídica, como a irretroatividade da lei, ou interpretações, a manutenção de atos inválidos,
né, desde que percorrido aquele prazo de 5 anos, a teoria do funcionário do fato, isso aqui eu falo rapidinho, se ele não vai falar aí, além da decadência, né, prescrição, preclusão, isso aqui a gente não falou ontem, a gente só falou dos 2 primeiros aqui, uso capião, convalidação dos atos ilegais, coisa julgada e direito adquirido. Ou seja, todos esses institutos jurídicos pressupõem, né, você respeitar, quer dizer, fazem com que tenha preponderância o princípio da segurança jurídica. Pode falar. Eu sei que o senhor não falou, mas só para ver se tem a ver com isso, porque eu já li, se eu não me engano. Esse funcionário de fato, no caso, seria um cara, por exemplo, que já fez parte daquele órgão, aí ele se aposentou, aí, por exemplo, foi fazer uma festa de despedida lá e por algum motivo teve uma demanda muito grande e ele foi lá e foi atender, por exemplo. E os atos dele são válidos, uma vez que ele já fez parte daquele órgão. Seria isso? Sim. Tá. Esse é É só um, para ver é se eu um, é lembrava. um, um exemplo, mas pode ser até uma pessoa que nem foi do órgão. Se ele fez os atos ali de acordo com a lei, certinho, supondo ser do Não sabia, servidor, não. se o cara lá que foi atendido lá, por exemplo, o INSS, né, que é o caso clássico, chegou lá, tinha uma pessoa lá, te entendeu, você comprovou com os documentos, o cara seguiu certinho, acessou o sistema, foi lá e concedeu. Se você estava de boa fé, e o cara lá que não era nem servidor, de onde que saiu esse maluco? Não sei. Vai responder? Vai. É usurpação da função pública. É um crime que ele cometeu. Agora, o cara lá que recebeu a aposentadoria dele, o que ele tem a ver com isso? Então, essa chamada teoria do funcionário do fato. Entendeu? Isso daí, só fazer rapidinho um parênteses, eu posso até. Eu acho que eu já contei essa história para o William, que eu fui numa prova oral, não eu, fui assistir a prova oral. E eu me lembro que o cara perguntou esse conceito, de onde surgiu essa teoria do funcionário do fato, agora que eu lembrei. Onde surgiu a teoria do funcionário do fato? E aí você assistindo prova oral é que nem prova você tendo fazendo. Eu não fui fazer, mas fui assistindo. Na hora que você vai assistir, o procedimento é igual de quem vai fazer. Você não pode ficar com o celular, recolhido seu celular, você tem que desligar o celular, botar no saquinho, que nem na prova, ficar lá sentado, não pode ficar conversando com as pessoas do lado, né? Você fica no tipo um auditóriozinho, né? Mas você não pode conversar com ninguém do lado, nem cochichar, não pode falar, né? Para ir no banheiro tem que levantar a mão e a pessoa te leva no banheiro, você volta e só pode sair da prova quando acabar a prova oral, para você não passar o que está rolando lá dentro. Ou seja, se você entrar, tem que ficar as 3, 4 horas lá que vai rolar de prova oral. E aí uma das perguntas é essa, como é que surgiu a teoria do funcionário do fato? Cara, e aí chega lá os caras lá que estão na reta final, lá na prova oral, lá os candidatos, aí um começou, não, a teoria do funcionário do fato é uma teoria que surgiu na França e tal, papapá, e fala com muita, né, muita certeza, né? Aí daqui a pouco entra outro, não, a teoria do funcionário do fato é uma teoria que surgiu na Alemanha e tal, eu falei, cara, putz. E você também tá lá, e tipo, cara, e agora, quem errou? E os caras falam com uma certeza, porque até brincando, né? Quando você chega nessa fase, e aí tem várias pessoas que também já falaram isso, você assim, na prova oral, você não pode falar assim, com incerteza. Até para errar na prova oral, você tem que errar com certeza. Se o examinador lá, errar lá, tipo, não, surgiu na Alemanha. Só que os examinadores também não fazem cara feio, só abaixa a cabeça, nota. Agora não sabe se ele anotou, se o cara acertou, se o cara errou. E tu fica nervoso, assim, se coçando. Cara, quero sair para ver quem foi desses malucos que errou. Foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro? Entendeu? Então, tem isso, né? Então, a teoria do funcionário do fato, Mas da onde né, veio? veio da França. Veio da França. A maioria do direito, né? Assim, as teorias que surgem no direito administrativo veio da França, né? E normalmente quando surge é porque surgiu um caso lá, concreto, né? E aí tem um casinho, se você digitar no Google, tem um caso específico da teoria do fato, tal, que ocorreu. E é porque na França usa o sistema dual, né? Não é o sistema de jurisdição inglesa único. Então lá eles fazem uma jurisprudência administrativa forte. Tem a corte, né? O Conselho de Estado. Vamos ver aqui a proibição de interpretação retroativa. Adiante, vamos abordar alguns destes efeitos, seguindo os ensinamentos de Maria Silva Zanella de Preta. Proibição de interpretação retroativa, que causa, né, que pressupõe que você dá mais segurança jurídica, você não interpretar retroativamente.
de Pietro leciona que é inevitável a mudança de interpretação por parte da administração pública. Essa alteração de entendimento por si só já gera insegurança jurídica. No entanto, proíbe-se que um novo entendimento seja aplicado a casos pretéritos. Percebam, a vedação busca impedir o comportamento contraditório por parte da administração pública. Nesse sentido, no âmbito federal, a Lei 9784 e 99 expressamente proíbe que a administração pública, de forma retroativa, né, aplique de forma retroativa uma nova interpretação. Lei 9784, artigo 2º, inciso 13. Interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Vedada, aqui ó, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Fala aí. Cara, eu acho Então, que... ela retroage com a interpretação que ela tenha, ela retroage. Chegou aquele Não, entendimento ali? não, Não, né? não, Tá. é o contrário. Por exemplo, dá um caso clássico. Algum tempo atrás, você fazia o desconto de INSS sobre um terço de férias. E lógico, por quê? Você ganha um terço de férias por quê? Tô falando de serviço público. Ganha um terço de férias como? Você de férias, seu servidor público, tem direito a ganhar um terço, né? Um terço a mais, está na Constituição. Só que esse um terço é valor, né? Então você vai receber ganho um terço a mais, valor financeiro, aumentou um pouco o seu salário, quer que alguns RH faziam, descontavam sobre um terço a sua contribuição previdenciária. Qual o equívoco aí? Em tese, todo o dinheiro que você tira do salário para a contribuição previdenciária é para que você faça, né, vamos dizer assim, uma poupança, um bolo ali, para quando a pessoa se aposentar, você continuar pagando esse benefício. Tanto é que você não paga contribuição previdenciária sobre o DAS que você recebe. Por quê? Porque você não vai receber o DAS na aposentadoria. Agora, a pergunta é, quando você se aposentar, quando é que você vai sair de férias para receber um terço? Porque você está tirando um terço para depois pagar um benefício. Esse um terço você não vai receber mais quando você for aposentado, porque você só ganha quando você está na ativa. Toda vez que você sai de férias, você ganha um terço a mais do seu salário, para você, em tese, né, ter uma graninha a mais para você gastar nas férias. Como é que eu vou incidir contribuição previdenciária sobre isso? Né? Alguns RHs não cobravam, alguns cobravam. Chegou um momento que a administração pública fez o seguinte: a partir de agora, todo mundo vai cobrar. Quem não estava sendo cobrado foi cobrado para trás? Não. Mas quem já estava, né? Não foi cobrado, por exemplo. O exemplo clássico é esse. Quem não estava descontando, né? Quando saía de férias, passou a descontar. Mas esse cara vai devolver? Não, porque é uma interpretação a partir de agora. Aí choveu de ações. Eu mesmo fui um que entrei com a ação. Né? Não faz sentido isso. Depois ganhei uns 3 mil, 4 mil reais. Porque ficou um tempo descontando isso, né? Aí até que foi na justiça, tanto o processo, aí foi lá, fizeram uma MP. Não, não, tá errado mesmo a interpretação. A partir de agora ninguém desconta, porque não faz sentido do ponto de vista previdenciário, não? Você descontar um terço de férias do servidor. E eu só tive direito depois que eu fui na justiça, porque descontaram o meu. E até a justiça julgar, continuou descontando, porque tem presunção de que veracidade, legitimidade, e vai continuar descontando. O servidor que trabalha no RH tem que cumprir o que está colocado lá pela órgão central do RH. Então, assim, descontava o INSS. O E claro, INSS não, professor. contribuição. Vamos lá. Manutenção Obrigado. dos atos inválidos. A doutrina e a jurisprudência têm reconhecido esta possibilidade nas situações em que o prejuízo resultante da anulação for visivelmente superior àquele decorrente da manutenção do ato legal. É o interesse público norteando a decisão. Ou seja, é a manutenção dos atos inválidos. É um ato bastante comum, que tem dado assim, muita repercussão jurídica, no âmbito até do STF, é o seguinte: a aposentadoria do servidor é um ato que a gente chama um ato complexo. Quando a gente for estudar ato administrativo, a gente vai estudar esses tipos de atos. Tem atos complexos e atos compostos. Os atos complexos são atos que demandam mais de um órgão para validar o ato, né? Para constituir o ato em si. Então, a aposentadoria é um ato complexo. Como assim? O servidor entra com processo de aposentadoria, né?
E aí é concedida aposentadoria naquele ato ali do órgão dele, só que essa aposentadoria concedida vai para o Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União vai verificar essa aposentadoria e vai fazer um outro ato chamado Registro da Aposentadoria. A partir daquele registro da aposentadoria, aí o ato está completo, exaurido. Aí você está aposentado definitivamente, né? De acordo com a norma legal constitucional. O que ocorre? Imagina a quantidade de servidores que se aposentam, né? E você tem que verificar tudo isso. Existem casos em que, passados 5 anos, o Tribunal de Contas verifica: esse cara não era para ter se aposentado. Na verdade, tinha que trabalhar mais um ano aqui. O cálculo está errado, não sei o quê, né? Ou a capitulação está errada. Se passou de 5 anos, mesmo esse ato em tese sendo inválido, o TCU não pode mais desconstituir. Antigamente, tinha uma jurisprudência no STF, é melhor vocês nem aprenderem, mas antigamente tinha uma jurisprudência no STF que falava o seguinte: o TCU pode desconstituir esse ato, mas tem que dar ampla defesa, o contraditório para esse servidor. Agora, nem isso. O Supremo definiu o seguinte: ó, cara, se programa aí, passou 5 anos, não vou. Porque às vezes, né, passava mais de 5 anos, 10 anos, aí o TCU verificava aquilo e, cara, tá errado a capitulação. O servidor vinha lá, não, não, realmente não consegue comprovar. Volta, trabalha mais um ano para depois sair de novo de aposentadoria. Olha a ilógica do negócio. Cara, depois de 10 anos de aposentado, não sabe mais nada do órgão público. Está afastado, vai ficar um ano, está faltando um ano de ativo, né? Então não tinha muita lógica isso. Então, mesmo sendo um ato inválido, né, não certo, hoje a jurisprudência o TCU tem 5 anos. Passou os 5 anos, não registrou a aposentadoria, não verificou se está certo, se está errado, está válido o ato, não tem mais como desconstituir. Isso é um caso de manutenção de atos inválidos, né? Até a própria teoria do fato, né? Teoria do funcionário de fato. Ali o ato é inválido, porque a pessoa que fez ali não tem competência. Não tem competência. Não tem competência. Mas mesmo assim você mantém o ato. Pode falar. Eu pensei que era o contrário, que o usurpador de função que o ato era inválido, mas que o funcionário de fato, o ato dele é válido. A pessoa não vai ser aposentada? Não, mas ele vai ser aposentado por meio de um ato inválido. Porque para um ato ser válido, ele tem que percorrer o COFIFOMOB. O que é o FIFOMOB? Depois a gente vai aprender na aula de auto administrativo. A pessoa que faz o ato para ele ter validade, ele tem que ter COFIFOMOB. Ele tem que ter competência, a pessoa que fez para ele tem que ter competência. Finalidade, né? Aquela finalidade, interesse público. A forma adequada, né? MOB, que é a motivação. Tem que ter a motivação. Você lembra que a gente estudou ontem? Motivação, tem que falar se ato por causa disso ou daquilo outro. E tem que ter o objeto do ato. Quando eu falo ato, é tipo assim, o documento, né? A portaria, a resolução, tem que ter tudo isso lá no documento. Ou seja, se no final do documento que tem o nome da pessoa que assina, ela não é competente, esse ato não é válido. É uma pessoa incompetente. Assim, quando eu estou falando documento, para você mais memorizar, mas pode ser um sistema. Só que assinou, fez no sistema, não é competente. Então, pela teoria dos requisitos que compõem o ato administrativo, não tendo a competência, o ato é inválido. Não, não, não tem. E aí, como é que eu torno um ato inválido um ato válido? Você tem um conceito jurídico chamado de convalidação. Eu convalido aquele ato. Mas quem convalida aquele ato que foi cometido por uma pessoa incompetente? A pessoa competente. Ela verifica se os outros requisitos estão sendo atendidos. Se aquela competência não era privativa em lei, né, não era privativa em lei específica de uma pessoa, o ato pode ser convalidado. É o caso do funcionário lá que atendeu, mesmo não sendo do INSS. Então, isso é chamado convalidação. Mas o ato original ele é inválido. Ele passou a ser válido a partir do momento da convalidação. Ele tem os efeitos dele de forma inválida. A partir da convalidação, ele se torna um ato válido e legal. Aí não há que se questionar. Entendeu a diferença? Ele começou inválido, por quê? Porque não tem a competência adequada. A pessoa não é um funcionário de verdade. Percorreu
fazendo seus efeitos de forma inválida, vê a pessoa percebeu isso, porque o funcionário de fato alguém tem que perceber, para dizer, olha, isso aqui é o caso de funcionário de fato. O que a gente faz? Verifica se essa competência que ele fez é privativa em lei, né? Competência exclusiva de uma pessoa. Não tem nem como convalidar. Vai ter que fazer um novo ato. Vai ter que ser feita uma nova análise, vai ter que fazer tudo de novo. Não é privativo em lei, você faz um documento dizendo esses atos, esse aqui, essa portaria que considera aposentadoria fica convalidado. Você tem que fazer isso, publicar no Diário Oficial da União. Isso fica convalidado. Ou seja, você está dizendo que aquele ato exariu não, né? Tipo, fez os efeitos que tem que ser feito e a partir dali ele passa a ser inclusive válido, o que era inválido. Então é diferente. A teoria do fato é um ato inválido. Fixação de prazo para anulação dos atos. É isso que a gente está falando agora há pouco da STF. A Lei 9784/99 prevê uma limitação temporal ao poder devido da administração de anular os atos administrativos ilegais de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários. Trata-se da decadência. Então vamos lá. A Lei 9784 prevê uma limitação temporal ao poder dever, ou seja, é um dever da administração, de anular. Você lembra que a gente estudou anulação e revogação? É um dever. Não é assim, havia o ato ilegal, ter que pensar se pode ou não. Não, você tem o dever de anular os atos administrativos ilegais, né? Lembra? Ilegalidade, anulação, ex tunc, que decorrem efeitos favoráveis ao destinatário. Trata-se da decadência. Processo no processo administrativo federal é de 5 anos. Vamos lá. Lei 9784, artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorrem efeitos favoráveis para os administrativos, né, destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Ou seja, se tiver má-fé, não decai em 5 anos. Nessa situação, portanto, o ordenamento jurídico prestigia a segurança jurídica, a boa-fé, mencionada na parte final do dispositivo, em detrimento do princípio da legalidade. Lembra que eu falei, acho que foi na aula de ontem, eu falei o seguinte, existe o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que diz o seguinte, que os processos, né, as ações de ressarcimento à fazenda pública são imprescritíveis, ou seja, você pode cobrar para sempre. Baseado nesse artigo aqui é que eu falei que a interpretação hoje do Supremo desse artigo constitucional é o seguinte, elas são imprescritíveis no caso que houve dolo e má-fé. No caso que não houve, prescreve. Então, ato de improbidade administrativa automaticamente é imprescritível. O ressarcimento, não a punição. A punição prescreve. Agora, o ressarcimento não. Porque a Constituição fala que o ressarcimento é imprescritível. O ressarcimento. Ou seja, a pessoa pode ter cometido um ato de improbidade administrativa, de enriquecimento ilícito. Passado muito tempo, não tem como você punir a pessoa, né? Naquelas sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos. Mas o ressarcimento do enriquecimento ilícito vai ser sempre possível, porque houve má-fé ali, houve dolo. Então, essa situação. Outra coisa aqui nessa questão dos 5 anos é, de novo, da aposentadoria. Não sei se vocês entenderam. Isso cai muito em prova porque mudou ao longo do tempo essa interpretação do Supremo em relação ao TCU. Então já teve época que o TCU poderia fazer, mesmo passados 5 anos, a análise da aposentadoria, e a única coisa que ele te dava direito era você ter o contraditório para a defesa. Porque, na verdade, sim, quando o TCU analisa, você não fala nada. O teu órgão te aposenta, o teu processo vai para o TCU não chama ninguém, ele analisa sem dar resposta para você. Quando passava de 5 anos, o Supremo falou, não, peraí, se você vai prejudicar a pessoa, desconstituir a aposentadoria dela, você tem que chamar ela para ela, né, ter o contraditório, falar no processo. Isso depois de passados 5 anos. Antes de 5 anos nem chamava. Isso era uma interpretação. Era uma interpretação. Aí depois o Supremo falou o seguinte, né? Essa interpretação. Falou o seguinte, cara, mas isso aí também, né, como eu falei, não tem muita razoabilidade. Vamos fazer o seguinte agora? A nossa interpretação é o seguinte. Aposentou, mandou o processo TCU. Chegou o processo TCU, começa, não é da data da aposentadoria dela, não, é da data que chegou no TCU o processo. Passou 5 anos do processo no TCU, o TCU não verificou se o cálculo foi feito correto, está legítimo, está regular a aposentadoria,
não cabe mais o TCU desconstituir. Não cabe o TCU, já passou 5 anos, agora eu vou chamar ela de repente, né? Porque eu vou prejudicar ela, ela justifica aqui. Não cabe nada, acabou. Você perdeu o prazo. A administração pública não pode ficar de eterno. É justamente baseado nesses 5 anos aqui que o Supremo interpretou. Você tem 5 anos para ver da data que o processo chegar no TCU. Se você não fez isso, não cabe desconstituir a aposentadoria dela mais. Dela, dele, entendeu? Então, é essa a interpretação que tem. Aqui ele não está falando sobre isso, mas eu estou fazendo uma verticalização no nosso estudo aqui da segurança jurídica. Regulação dos efeitos já produzidos pelo ato ilegal. Diferentemente da decadência, aqui não se mantém um ato ilegal. O ato administrativo é anulado, porém sem efeitos retroativos à data que foi praticado. Maria Silva Zanella de Pietro cita como exemplo situações incertas no controle concentrado de constitucionalidade de leis, em que, por maioria de 2/3 dos membros do STF, pode-se modular os efeitos da decisão. No mesmo sentido, admite-se a regulação dos efeitos de súmula vinculante por parte do STF. Deixa eu mostrar aqui aprofundado isso que ele está falando aqui. O que ele está falando aqui? Ontem a gente estudou o seguinte: existem 2 tipos de formas de você retirar o ato do mundo jurídico. Um é a revogação. Revogação pressupõe que o ato é válido, legal, só que por conveniência e por oportunidade você tirou. Esse ato, quando ele é retirado, ele tem efeito que ex nunc, nunca, daqui para frente. Quando eu tenho um ato ilegal, pressupõe uma ilegalidade. Eu vou retirar ele do mundo jurídico por meio da anulação, eu anulo o ato. E nesse ato, ele tem essa anulação tem efeito que ex tunc, para trás. Tudo que foi feito para trás, vou anular também. Tudo que foi concedido, tudo que foi feito para trás, vou anular. O que ela está dizendo aqui, em alguns casos, esse efeito ex tunc não vai existir. Vai ser modulado, vai ser eu estou anulando. A regra é anular e ter o efeito ex tunc, para trás, vou anular tudo para trás. Só que nesse caso, ela está dizendo o seguinte: em alguns casos, em virtude da segurança jurídica, eu vou anular, mas não vou fazer esse efeito para trás. Não vai ter efeito ex tunc, vai ser um efeito modulado, só vai anular daqui para frente. Não sei se vocês entenderam. Cai numa prova, o efeito da anulação, qual é o efeito? Ex tunc. Mas se o cara botou aqui, em virtude da segurança jurídica, que vai ter um prejuízo maior, o Supremo pode modular dizendo, olha, esse ato era ilegal, mas eu vou, né, dizer que o ato é ilegal, é inconstitucional, mas eu não vou anular para trás. Eu vou anular só daqui para frente. É possível, é isso que ela está dizendo. Então, no efeito, né, quando o Supremo diz assim, olha, realmente, esse ato era ilegal. Só que é o seguinte, para não prejudicar ninguém, né, por causa da segurança jurídica, eu anulo, mas eu dou efeito ex nunc, daqui para frente. Quando 2/3 dos tribunais ou em caso de súmula vinculante. Entendeu essa situação? É uma situação, exceção da exceção, entendeu? A regra é o quê? Ex tunc, para trás, anulei para trás. Mas em alguns casos específicos, eu sou bem mais daqui para frente. Eu estou anulando, retirando o ato do mundo jurídico, mas o efeito dessa anulação é só daqui para frente. Entendeu? Tentando lembrar aqui algum caso que já ocorreu isso. Estou lembrando. Que o Supremo, na verdade, anulou, mas deu ação direta em inconstitucionalidade, mas só foi daqui para frente. Depois eu lembro. Manutenção de atos praticados por funcionário de fato, que é o funcionário de fato. Imagine a seguinte situação: um servidor público toma posse como técnico de uma universidade federal e, passado algum tempo, descobre-se que, na verdade, ele não preencheu os requisitos para o exercício do cargo, como acumulação irregular de cargos, idade limite, enfim. Existe algum tipo de irregularidade em sua investidura. Mas ao longo do período em que exerceu o cargo, o servidor realizou centenas de matrículas de alunos e expediu vários diplomas. A rigor, os atos praticados por aquele agente público são ilegais, já que ele não detinha a competência para praticá-los. A investidura foi ilegal. Agora imagine a instabilidade jurídica. Imagine a instabilidade jurídica que seria gerada caso tais atos não fossem mantidos, como, por exemplo, se as matrículas dos alunos fossem invalidadas. Assim, mesmo com o desligamento do servidor, são mantidos os atos por ele praticados. Este raciocínio é reconhecido como teoria do agente, de fato,
ou do funcionário de fato. Vejam que os atos praticados são mantidos em razão da aparência de legalidade e da crença por parte dos destinatários de seus atos depositada na validade do ato. Este é um dos desdobramentos do princípio da proteção à confiança comentada a seguir. Então, o princípio da... Aí já acabou. Então, segurança jurídica é isso. Lembrar tem vários desdobramentos, né? Lembrar do quê? Manutenção do atos inválidos, interpretação retroativa. Depois, né, a gente vai fazer uma revisão geral, mas interpretação retroativa, estou falando de toda a apostila. Atos inválidos, manutenção de atos inválidos, o prazo de anulação. Então, você vê que segurança jurídica tem vários meandrozinhos aqui, né? E regulação dos atos já produzidos pelo ato ilegal, ou seja, regulação dos efeitos, ou seja, dá outros efeitos, tem efeitos retroativos aqui. E manutenção dos atos praticados por funcionário de fato. Agora aqui já é outro princípio, princípio da confiança legítima. O princípio da confiança legítima consiste no sentido subjetivo do princípio da segurança jurídica. Avalia-se, assim, a segurança jurídica sob o ponto de vista do destinatário dos atos e normas legais, proibindo-se comportamentos contraditórios por parte da administração. Isso aqui é proibido até por particular. Então, você está no processo, você não pode fazer procedimento contraditório, senão o juiz anula. O que seria comportamento contraditório? Comportamento contraditório seria o seguinte: você abre por exemplo, você abre para uma parte dizer, ó, tem algum caso de prescrição de decadência na preliminar, alguma coisa nesse sentido, aí a parte dizer não. Aí você vai lá em comportamento contraditório e diz que tem. Ou seja, peraí, eu tenho ou não tenho? Aí o juiz anula, esses são chamados de comportamentos contraditórios. Você não pode atuar no processo contraditoriamente, porque senão você está usando de má fé, né? Você dá uma ideia e depois faz outra. Entendeu? Então você não pode nem ter no processo o chamado anulação de algibeira. A anulação de algibeira, né? É tipo assim, o cara fica na carta da manga aqui, na hora, se eu ganhar, tá bem. Se der ruim, eu puxo aqui e digo, não, tem essa prova aqui que vai anular tudo. Aí você também está usando de má fé. Então, como? A Bíblia implícita aí, ó, se ensina ou não, né? Uhum. Então, não pode, contraditório e não pode também, né? Ficar lá com a carta na manga. Se eu perder, eu alego isso. Se eu ganhar, tá ok. Aí é má fé, né, no processo. O princípio busca proteger o cidadão que, de forma legítima, confia na licitude dos atos praticados pela administração. Segundo Maria Silva Zanella de Pietro, levando-se em conta a boa-fé do cidadão, acredita à espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria administração. Um caso de comportamento contraditório também é na motivação. Você pode, até na motivação você não pode ter ato contraditório. Como assim? Você vem motivando o ato dizendo, ó, de acordo, né? De acordo, de acordo, de acordo. Tá tudo de acordo. Chega lá no final, mas não concedo. Bom, peraí, isso é contraditório. Se você está dizendo que eu tenho direito, é uma motivação contraditória aí. Se eu tô, né, de fato, tendo, né, um enquadramento de acordo com a legislação, como é que chega lá no final do parecer, né, do documento que você vai me conceder ou me dar o direito, você diz não tem direito? É contraditório isso, também é um comportamento contraditório. Vamos lá, uma questão. SEBRASP, Tribunal Regional da Bahia, técnico judiciário. Vamos lá. Determinado município, após celebrar com particulares contratos de promessa de venda e compra de glebas de sua propriedade, passou, né, sobre a gestão de novo prefeito, ou seja, mudou de prefeito, a promover anulações contratuais porque os parcelamentos pactuados, né, não estariam regularizados por não atenderem requisitos legais. Nessa situação hipotética, para obstar a pretensão do município, será adequado que o particular prejudicado invoque a seu favor o princípio da... Vamos lá, entendeu o caso aqui? É o seguinte, ó, determinado município, após celebrar com particulares contratos de promessa de venda e compra de glebas de sua propriedade, quer dizer, passou a vender terreno no município. Aí passou para a gestão de um novo prefeito, mudou o prefeito. Aí o prefeito começou a anular esses contratos. Por quê? Desculpa, porque os parcelamentos pactuados não estariam regularizados, ou seja, era ilegal os parcelamentos. Mas um particular, o que tem a ver com isso, administrado?
Aí é o que a gente está estudando aqui. Às vezes tem alguns atos mesmo inválidos, mesmo em tese, né, que não deveriam, né, ser mantidos, você vai manter. Por quê? Princípio da igualdade, nada a ver, né? Princípio da continuidade de serviços públicos, a gente estudou esse, né? Que é a manutenção, mesmo até por 90 dias, da inadimplência da administração em caso de contrato. Proporcionalidade, não tem nada a ver, né? Proporcionalidade é você fazer uma coisa que tem que manter coerência. Moralidade tem mais a ver com o princípio da confiança legítima, né? Ou o princípio se tivesse aqui segurança jurídica, também você marcaria. Que a confiança legítima é praticamente aqui, ó. O princípio da confiança legítima é praticamente consectário da segurança jurídica, porque você pressupõe que o gestor público está fazendo uma coisa legal. Se for ilegal, aí não cabe a você. Então, o princípio da confiança, ou se tivesse segurança jurídica, eu marcaria aqui também. Um exemplo de aplicação deste princípio consiste na súmula 249 do TCU. Súmula 249 do Tribunal de Contas da União. É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas de boa-fé por servidores ativos e inativos e pensionistas em virtude de erro excusável de interpretação de lei, por parte do órgão ou entidade, ou por parte da autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo ou de caráter alimentado às parcelas salariais. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, vamos ler, se de repente vem lá na frente. Vamos lá, eu explico esse quadro aqui. Esse quadro também tem um entendimento do STF recente. O STF também. Opa, fiz besteira aqui. O STF tem um entendimento recente sobre esse quadro aqui. Mas vamos ver lá embaixo se ele fala disso. Vimos acima algumas situações que resultam na aplicação do princípio da segurança jurídica e da confiança. E já vimos que estamos falando desses princípios. Vou comentar agora uma outra situação na qual não se admite invocar tais princípios. Imagine um concurseiro que, por um motivo ou outro, é desclassificado do concurso, mas consegue ser nomeado e tomar posse mediante decisão judicial. Na maior parte dos casos, essa decisão tem caráter precário, como uma liminar, podendo ser revista a qualquer tempo. Passados 2 anos, a decisão é revogada com efeitos retroativos, determinando o desligamento daquele servidor. Nessa situação, o STF tem entendido que o servidor deve ser exonerado, não se podendo invocar o princípio da segurança jurídica ou da confiança, já que a decisão judicial autorizadora da posse era de caráter precário. Portanto, aqui não se admite a manutenção dos atos praticados, mas a permanência ou não daquela pessoa no cargo. Vejam a ementa do julgado. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado, que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, subvenientemente revogado ou modificado. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima, é que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas em que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, em circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conseguir segurança jurídica ou estabilidade da situação jurídica a que se refere. Para encerrar este tópico, destaco os ensinamentos de Rafael Carvalho Rezende Oliveira, para quem o princípio da confiança, além de reduzir a discricionalidade administrativa, impõe importante restrição à autotutela administrativa, impedindo o desfazimento de atos quando este se desprestigiar tal princípio. Então, primeiro explicar isso aqui de cima, depois explico de baixo. Não, vamos no de baixo primeiro. O que ele está dizendo aqui? Na hora que você entra com uma ação, né, mandado de segurança num concurso público, e o juiz te dá uma liminar, né, uma antecipação de tutela, ou seja, está lá e assume, e depois eu vou julgar o mérito do caso. O fato de você assumir ali, ficou 5, 10, sei lá, muito tempo, mas por liminar, você não cria estabilidade. Na hora que eventualmente for cassada a sua liminar, por isso tem gente que prefere, né, não assumir com liminar. Porque na hora que acabar a liminar ou, né, for revogado, se for concedida a pretensão para você, ok. Você vai se manter lá, vai continuar. Agora, se for revogada a sua liminar, ou chegar lá na frente o processo for contrário a você,
já era, você perdeu o cargo. Você, na verdade, ficou aqueles 10 anos lá e não valeu. Não valeu não, né? Você trabalhou, recebeu dinheiro, não vai precisar devolver, mas você não tem direito ao cargo público. É isso que está sendo explicado aqui. Por quê? Porque não gera segurança jurídica, porque você sabia a priori que aquilo era precário. Então, esse é o entendimento clássico. Agora, esse aqui. Esse aqui, o STF já decidiu no seguinte sentido, essa interpretação aqui. Por exemplo, houve um erro de interpretação. Ok, houve um erro de interpretação, você recebeu valores a mais. Era um erro de interpretação. Então, você recebeu a mais, ok, recebeu, não vai devolver. Agora, houve um erro, né? Um erro de procedimento. Tem duas interpretações. O que é o erro de procedimento? O cara vai lá digitar no seu contra-cheque, né? Vai lá digitar no seu contra-cheque, em vez de digitar um valor, você recebe 1.170, não sei o quê. Digita eventualmente ali 1.000, em vez de 170, bota 71, não sei o quê. Ok, né? Você vai receber ali, em vez de 100, mais R$ 70 a mais. Se eventualmente você não verificou isso, né? R$ 70 a mais aí no contra-cheque, dependendo da situação, pode até ver, mas não sei. Deve ter sido imposto de renda menor, esse mesmo. Ok. Foi um erro de procedimento, na interpretação. A pessoa procedeu errado. Verificado esse erro, você vai dizer: opa, não foi eu recebi, já gastei verba alimentícia, você não tem que devolver. Por quê? Porque dá dentro ali do seu âmbito ali. Você recebe 1.170. Agora vamos lá. Aí a pessoa está digitando lá, o pessoal do pagamento está digitando o seu salário esse mês. Em vez de botar 1.170, ele bota 11.170 naquele mês. Nesse caso, fica claro que você vai perceber essa diferença, né? Uma coisa é você receber 1.170 e aí no mês você recebe 1.000, né? 70 alguma coisa a mais. Eu falei até 700, né? Inverteu ali, né? Enfim, tá dentro daquela margem ali que você, né? Tipo, sei lá, deve ser alguma coisa. Agora, na hora que a pessoa lá do pagamento digitou 11.170, dá para perceber que vai cair no seu contra-cheque lá na sua conta R$ 11.000. Você recebe todo mês, na média, mil e pouco. Nesse caso, né, lá na frente, a administração chegar a questionar vocês: olha, teve um erro de digitação, o pessoal lá depois de fazer a conferência viu que digitou errado. Você não pode alegar e dizer: não, mas eu não sabia, né? Não sei. Não, nesse caso você devolve. Porque o valor é muito, tipo assim, é claro que você deveria ter agido de boa fé. Qual seria a boa fé? Ir lá no RH e dizer: olha, eu recebo todo mês 1.000 e pouco, né? E esse mês veio 11.000, queria saber sobre isso. Um caso em que discrepou ali, sei lá, dentro da sua margem, né? Você recebe 1.000, 1.000 e pouco, não passou de 2.000. Você provavelmente não vai nem perceber isso no RH, né? Não vai lá no RH, vai dizer: deve ser alguma coisa aí que eu recebi a mais, alguma gratificação aí que, né, que aumentou, ou teve um aumento, eu não sabia, o imposto de renda abaixou a tabela. Agora, 11.000, cabe a você, como de boa fé, como servidor de boa fé, ir lá no RH e dizer: olha, né, eu recebo 1.000, 1.000 e pouco, veio 11.000. Tem que devolver o dinheiro. Não fiz isso. Lá na frente, a administração pública, pegou que, na verdade, o estagiário digitou errado lá, botou 11.000. Você vai devolver, porque, na verdade, está crasso que, na verdade, você deveria ter percebido isso. Então, esse é o entendimento do TCU, desculpa, do STF, não? Você vai devolver o dinheiro. Exceto naqueles casos, de novo, volta para a segurança jurídica. Passou mais de 5 anos, aí eu vou ter que comprovar a má-fé do servidor, né? Como é que eu vou comprovar a má-fé? Sei. Aí, nesse caso, era claro que era maior, não sei. Aí vai ter que ir para a justiça. Nesse caso que eu estou falando, antes de 5 anos, ele vai te, né, mandar um ofício memorando para o seu setor e dizer: olha, você vai ser descontado. Por quê? Porque você recebeu, viu que era muito maior e não devolveu. Princípio da boa-fé. Acho que está finalizando aqui. A aula de hoje e amanhã já é exercício. Princípio da boa-fé. Segundo Maria Silva Zanella de Pietro, o princípio da boa-fé pode ser extraído do princípio da moralidade. A boa-fé pode ser visualizada sob o prisma objetivo, que se refere à conduta legal e honesta, ou subjetivo, que diz respeito à crença do sujeito de que está agindo corretamente. O agente tem consciência da legalidade. Assim, sob o prisma subjetivo, alguém que sabe que sua atuação é ilegal estaria agindo de má-fé. Ainda segundo a autora, a boa-fé pode ser
perquirida, né, buscada, tanto sob o ponto de vista da atuação administrativa quanto do lado do administrado. São essas situações que eu falei agora, né? E tinha que ter tido boa fé de ir lá avisar que recebeu a mais. Quanto do ponto de vista de agir de boa fé em relação ao administrado, ou seja, na prestação do serviço público, na análise dos processos, no atendimento ao público, então tem que agir de boa fé. Hierarquia, né? Princípio da hierarquia, acho que acabou aqui. O princípio da hierarquia informa a estruturação dos órgãos da administração pública, criando-se relações de coordenação e subordinação entre eles. Em decorrência da hierarquia administrativa, entre os órgãos e agentes surge o dever de obediência para um agente público subordinado a outro. A possibilidade de avocação. A avocação é você pegar para si o que está abaixo, e delegação, que é você mandar para o lado ou para baixo, de atribuições, até mesmo a possibilidade de punição de agente público. Apesar de a hierarquia fundamentar a delegação da competência, repare que nos termos da Lei 9784 de 99 é possível a delegação de competência a órgão não hierarquicamente subordinado, ou seja, um órgão que não está na sua mesma linha de hierarquia. Lei 9784 de 99, artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstância de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Concluindo este tópico, lembro que Maria Silva Zanella de Pietro registra que esta hierarquia é restrita às funções administrativas. Não é aplicável às funções legislativas, ou seja, não existe hierarquia entre os deputados e senadores. Jurisdicional, ou seja, não existe hierarquia entre o juiz, né, e outro juiz, juiz e promotor, juiz e advogado. Isso é uma briga, mas não existe hierarquia na área jurisdicional. A mesma prerrogativa que um juiz tem, um promotor tem, um defensor tem e até o advogado tem. Dá intriga ver vários vídeos na internet, juiz falando de um jeito e o advogado rebatendo. Ok, mas a regra que está prevista na lei é que todo mundo tenha a mesma hierarquia. A exceção de situações específicas envolvendo o STF, exemplo das súmulas vinculantes, de demais órgãos poder judiciário, súmulas vinculantes, e as decisões proferidas no bojo do controle de constitucionalidade concentrado. Ou seja, a hierarquia só existe nessas situações no âmbito jurisdicional. O juiz, ele pode decidir da forma que ele quiser. Não pode o desembargador dizer, ó, quero que você decida assim. Não, o juiz ele vai decidir da forma que ele quiser, da forma que ele quiser, né? Da forma que ele construir o entendimento jurídico dele para aquele caso concreto. Quando eu falo da forma que ele quiser, não é aleatório. Né? Ele vai estudar o caso, vai ver, não. Então, comparou, a decisão é essa. Ah, mas vai, né, deixar com raiva o desembargador, vai deixar com raiva o ministro. O caso concreto é esse. Né? É a sua consciência. Princípio da precaução. José dos Santos Carvalho Filho menciona o princípio da precaução ou prevenção, com origem no direito ambiental, de forma que, no caso de riscos graves para a coletividade, devem ser adotadas medidas preventivas, dados possíveis prejuízos à eventual irreversibilidade dos danos. Princípio da coerência administrativa. Jogo de Figueiredo Moreira Neto, ele está botando agora todos que ele já viu em todos os doutrinadores. Né? Leciona que o princípio da coerência administrativa informa que a atuação dos vários órgãos e entidades da administração pública deve ser harmonizada internamente, para se evitar conflito de atuação de uma agência contra outra. Isso daqui ocorre muito. Não sabia nem que existia esse princípio. Até marcar ele aqui. Às vezes um órgão decide de um jeito, aí chega lá no outro e decide diferente de forma contraditória. O princípio do comportamento contraditório também, né? Princípio da sindicabilidade. O termo sindicabilidade relaciona-se a sindicável, né? Sindicância, investigação, controle. Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o princípio da sindicabilidade consiste na possibilidade jurídica de submeter-se e efetivar qualquer lesão de direito e, por extensão, ameaça de lesão de direito a algum tipo de controle. Portanto, o princípio em questão informa que toda atuação estatal está sujeita à realização de controle. Princípio do controle interno e externo, né? Princípio da subsidiariedade. Isso aqui também tem no direito penal, né? Só usa o direito penal depois que utilizar os outros direitos. O princípio da subsidiariedade prevê que a intervenção estatal deve ocorrer apenas nos casos em que efetivamente mostrar-se necessária. Isto é, a ação estatal tem caráter subsidiário. Mas isso aqui não parece ser muito princípio, parece ser mais uma vertente
como é que a gente possa dizer, de política, né, de governo. Porque o fato de o Estado intervir muito ou pouco tem a ver com a proposta que você tem de governo. Se é um governo mais liberal, intervenho menos, faço menos intervenção. Se eu tenho um Estado mais social-democrata, eu faço mais intervenção. Se eu tenho um Estado, como ainda existe no mundo comunista, eu intervenho em tudo, né? Nas empresas, em tudo, né? Na vida das pessoas. Então, tem a ver com o princípio. Portanto, os anseios da coletividade devem ser primariamente solucionados pela própria sociedade, seja pelos indivíduos isoladamente, pelos grupos sociais ou pela sociedade civil. Mas tudo bem, existe o princípio, só para a gente lembrar da subsidiariedade. Mas só lembrar do direito penal, você faz a mesma analogia. Nos demais casos em que as demandas não puderem ser atendidas pela própria comunidade através de suas organizações, deverão ser cometidas às organizações políticas que atuarão, portanto, subsidiariamente às da sociedade. Nesse sentido, a ação do Estado deveria ocorrer naquelas situações mais complexas ou que se faz necessária ação concentrada, coercitiva, inclusive de centralização de recursos. Aqui dá a entender aqui que todo Estado deveria ser liberal, né? Então, não é assim, né? O Estado liberal começou em 1700, mas não é, como é que se fala? Não é unânime, né? Tanto é que o nosso próprio governo atual começou com uma visão mais liberal e hoje está verificando que a visão muito mais liberal você acaba deixando pessoas para trás. E acabou, né, mudando um pouco a visão. Hoje está uma visão mais social, né? Tanto é que foi aprovado agora o Auxílio Brasil, né? Me esqueci, Renda Brasil. Então verificou-se, apesar de já ter tido outro nome esse programa, mas verificou que o modelo liberal totalmente é porque não é da ciência, e não querendo fazer discurso político. A gente sabe, né? Eu vim de uma família humilde, mais de 10, né, filhos, que tem coisas que não tem jeito, tem que ajudar, não dá para dizer que, tipo assim, não, competência, meritocracia, não dá. Tem coisas que não dá, a pessoa não vai, não tem, você tem que ir lá, né? Dependendo da situação, a pessoa é até deficiente, não sei o que, você tem que ajudar, não tem jeito. E eu tô falando, né, em vários casos de outras situações, não só de deficiência e outras coisas, de pobreza, extrema pobreza, a pessoa não vai sair, não tem jeito. Vai ficar ali, e, né? E não é pessoa de má fé, não é pessoa, né, bandido, não é nada, é situação de pobreza, extrema pobreza. E a gente vai dizer, não, porque não quer. Não é assim. Não, tem que ter uma parcela daquilo que todo mundo contribui para ajudar essas pessoas. De novo, eu não sou a favor do Estado comunista, do socialismo, mas eu entendo que tem um meio termo aí, não é comunismo, mas também não é totalmente liberal, né? Tipo assim, cada por si, Deus por todos. Não, tem que ter, né? Até pela visão cristã também que eu tenho, né? Não, peraí, tem alguns que não tem jeito. Não dá para dizer pro cara, vamos lá, não dá. Tem que dizer, meu irmão, pega aqui a minha mão, vou te puxar até aqui, daqui em diante você vai e eu vou continuar minha vida ali, então. Vamos lá, princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Imagine a seguinte situação. Entre 2013 a 2020, o município Vale da Coruja teve 2 prefeitos, gestão 2013 a 2016, João, né? Maria, gestão 2017 a 2020. Durante a sua gestão, João recebeu verbas federais de 300 mil para construir uma quadra poliesportiva, mas não construiu e não devolveu os recursos para a União. Em virtude do prejuízo sofrido pelos cofres federais, o município foi inscrito no cadastro de vereadores. Na sequência, Maria, ao iniciar sua gestão, tomou uma série de providências para sanar o prejuízo causado à União. Nestas situações, a jurisprudência tem entendido que o município deve ser excluído do cadastro de devedores, já que a nova gestão não poderia ser penalizada por desmandos cometidos na gestão anterior. Este raciocínio se baseia na ideia de que a sanção não deve transcender o sujeito que cometeu a infração, ou seja, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Opa, isso aqui eu estou achando cara de importante. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Deixa eu marcar aqui. Ou seja, não pode ocorrer ou permanecer inscrição do município em cadastros restritivos fundados em irregularidades na gestão anterior, quando na gestão sucessora são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Então, assim, não precisa nem explicar muito, né? Isso é o que mais ocorre. Né? Você recebe recursos, né? O município recebe recursos, executa, não presta conta, já era, cadastra ele no cadastro de inadimplentes.
mudou a gestão, você está lá no ministério, entra lá, a pessoa entra em contato com você, não, quero prestar contas, mas sumiu, né, não tem aquilo que foi comprado, ok, ela já começou, né? Minimamente, ainda que meio que para entregar o cara, que realmente foi ele que sumiu com tudo, já pode tirar ele do cadastro de não prestadores de contas, né? Dos convênios, dos repasses. Conclusão, princípio, bom, pessoal, o tema de princípio já demonstra o quanto o direito administrativo é rico em detalhes que podem aparecer na hora da prova. É importante ficarmos atentos à divisão entre princípios expressos e princípios implícitos e as ideias centrais de cada um. Espero que tenham gostado da aula demonstrativa. Espero contar com a participação de vocês no curso. Adiante teremos nosso resumo, as questões comentadas. Vamos tentar fazer os resumos aqui rapidamente. Vamos lá, o resumo que a gente viu aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Vimos o quê? Princípios, aspectos gerais. Vimos que o princípio é uma norma jurídica. De novo, o que é norma jurídica? Rapidamente. Norma jurídica é a interpretação que você faz de um texto, né? É aquilo que você usa para interpretar alguma coisa. Então, por exemplo, eu falei, acho que logo no início dessa apostila, dizendo assim, norma jurídica é uma coisa, lei é outra. Às vezes as pessoas confundem. Botei a placa na frente do restaurante, proibido entrar com cachorro. A pessoa chegou lá com urso, ele pode entrar? Não, né? Por quê? Porque a norma jurídica não é essa, é proibido entrar com animais. O que se colocou na positivação é o animal mais recorrente no dia a dia, que é o cachorro. Quando a norma é feita lá no Congresso Nacional, ela é feita abstratamente, voto geral. Caso concreto, é as pessoas que vão fazer, né, a interpretação. Essa interpretação pode ser feita por um servidor público, aplicar a norma, a lei, ou pode ser feita por um juiz, em caso levado ao judiciário. A interpretação daquilo, do que está posto, é a norma jurídica. Ou seja, a norma jurídica, ela na realidade é uma forma de interpretar por caso concreto. E ele fala aqui que o princípio é como se fosse uma norma jurídica. Ela não é assim, eventualmente eu respeito esse princípio. Não, ele é uma norma jurídica. Ele é de interpretação. Entendeu? Ele é de interpretação. Então, na verdade, a norma jurídica, ela surge. Alguns doutrinadores falam o seguinte, que o princípio é mais do que isso. Ele é a base do surgimento da norma jurídica. Como assim? Eu tenho a regra. O que é a regra? É a lei. É a portaria, a resolução, é a lei complementar, a lei ordinária. Essa é a regra. Eu tenho o princípio. Juntando a regra com o princípio, eu crio uma norma jurídica para o caso concreto. Que eu não posso interpretar a regra desrespeitando o princípio. A gente viu em cima, né? Se desrespeitou o princípio, você não faz. Está errado. Então tem que pegar a regra, princípio, integrar e fazer a norma jurídica. Então possui força cogente, aqui ó, uma norma jurídica, então precisa força cogente, tem que ser respeitado, né? Maior grau de abstração, aplicam-se a um conjunto amplo de situações, conflito entre dois princípios, é o método da ponderação, ou seja, não existe não, sempre vai prevalecer o princípio da segurança, sempre vai prevalecer o da legalidade, não, tem que ver o caso concreto, né? Existe o princípio da legalidade, mas chegou uma situação concreta que vai prevalecer o princípio da segurança jurídica. É ilegal o ato, mas vai continuar válido, né? Então, eu ponderei. Então, não existe o princípio da legalidade é superior a isso. Não. No caso concreto, às vezes, o princípio da segurança jurídica, né, se mantém. Não há hierarquia ou prevalência de um sobre o outro, expressos no 37. Então, ou seja, quais são os princípios expressos? É sempre o quê? O limpe, né? O limpe. E os implícitos, os demais. Princípios expressos na Constituição. Legalidade. A administração pública deve agir segundo a lei em sentido amplo. Impessoalidade. O princípio da finalidade e isonomia. A atuação deve ter como fim o interesse público, proibidas perseguições ou favoritismo, ausência de subjetividade, vedação à promoção pessoal dos agentes, ou seja, publicidade oficial não constar de nomes, símbolos, imagens que caracterizam a promoção pessoal. Princípio da moralidade, ética, honestidade, probidade, lealdade, boa-fé. Moralidade administrativa é diferente da moral do agente, né? Todos os poderes, aqui, vedação ao nepotismo. Sempre estudei que vedação ao nepotismo. Todos os poderes e esferas da administração. Objeto, nomeação para cargo, né? Para cargo de confiança, designação para função de confiança. Parentesco, isso aqui cai muito, até terceiro grau.
de autoridade nomeante, abrange nepotismo cruzado, eu nomeei aqui, você nomeia lá, não exige edição de lei formal, não existe lei formal, exceções, Professor, nomeação para decorrente de concurso, pode falar. terceiro grau seria filho, sobrinho, primo já Sobrinho, não é, né? primo não é, Até sobrinho. é sobrinho, porque o segundo grau é seu tio, o sobrinho já é seu irmão. Peraí, desculpa, não entendi. No caso, seria primeiro grau, seria quem? Irmão? Primeiro grau, seu irmão. Segundo grau, seu sobrinho. Não, aí pegaria primo. Não sei, tem que ver. Depois eu mando um quadro. Eu tenho um quadro com essa. Com essa. Deixa eu ver aqui. Ah, não, eu lembrei, tem uma pessoa que falou assim, um professor que falou assim, que quem você pegaria da sua família? Tipo assim, aí ele disse que até primo rolaria, tio já não rolaria. Um negócio assim, ele falou, ó, irmão Uhum, você não ficaria com seu irmão, com sua uhum, irmã. uhum. Você não ficaria com a sua prima, você já ficaria, então ela já poderia. Então tia não. Tem um negócio assim, mas se eu mandar esse quadro aí, Ah, eu vou mas harmonizar um tia. com o outro. Mas tia, não sei não. Tia, pessoal, não sei, né? Não tem. Depois eu procuro aqui. Alguém me mandou esse quadro. Que eu também, às vezes, fico em dúvida, até porque a questão do direito sucessório, isso é bem importante entender. Exceções, nomeação decorrente de concurso público, né? Cargo político, desde que não tenha sido baseado em parentesco. Por exemplo, cargo político. Lembrando aquele aprofundamento que tem no cargo político. No caso de conselheiro do Tribunal de Contas, apesar da classificação dele no direito administrativo como cargo político, ele entra na vedação nepotismo. Tem que lembrar esse detalhezinho que é o aprofundamento do Ser princípio técnico, né, professor? nepotismo. Ele é técnico. Princípios expressos. Publicidade. Atos administrativos devem ser transparentes, permite cômputo de prazos, produção de efeitos externos, viabiliza o controle da conduta dos administrados e sessões, é o sigilo. Segurança da sociedade do Estado, defesa da intimidade e interesse pessoal. Isso aqui, apesar de ser defesa da intimidade e interesse pessoal, você pode divulgar o salário dos servidores. De novo, caiu numa prova em virtude da defesa da intimidade e interesse pessoal. Não posso divulgar os salários dos servidores? Mentira. Hoje pode, porque é exceção ao sigilo. Condição de eficácia dos atos administrativos, publicidade é diferente de publicação. Lembra que publicidade é você é, dar ampla divulgação àquilo. Agora, publicação é um ato formal, entendeu? É um ato formal. Então, publicidade ela pode ser feita de várias formas. Agora, publicação é um ato formal. Hoje, até no Twitter, você faz publicidade de um ato do governo. Mas a publicação ela tem que ser um ato formal, né? Ela é diferente, assim, quando se fala. É mais amplo, né? O princípio da publicidade. A publicação é um ato formal, né? Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do GDF. Isso é publicação. A publicidade é mais ampla, né? Abrange isso e outras coisas. Eficiência, o princípio da eficiência é o último colocado na Constituição de forma expressa. Presteza, perfeição, rendimento funcional, busca resultados, produtividade, redução de desperdício, celeridade, qualidade, prestação de serviços, dimensões, conduta do agente e organização da administração. É o mais com Princípio, menos, é, que o senhor falou, né? Tá. princípio, deixa eu botar isso aqui, princípio implícitos da interesse público, né? Ou seja, prerrogativas à administração, superioridade, verticalidade, o interesse público é o que está definido em lei. Muito forte esse coisa. Indisponibilidade do interesse público, ou seja, não é disponível, limites da atuação estatal, veda a renúncia a poderes, razoabilidade e proporcionalidade, a gente viu, né? Ou seja, necessidade de adequação e proporcionalidade, restrição imposta a particular, proibição de excesso, aspecto substantivo, né, do devido processo legal, controle de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Continuidade do serviço público, né? Não interrompa o serviço público. Serviços públicos não podem parar. Dificuldade de greve, encampação, restrição, exceptio non adimplente contrato, ou seja, exceção do contrato não cumprido. Eu não posso alegar para a administração, você não me pagou, eu vou deixar de prestar o serviço. Não. Você tem aquela regra, né, de até 90 dias manter o contrato com a administração pública, mesmo que ela não venha pagando. No particular, o cara chega a pagar, eu já não forneço mais nada para ele. Motivação é os fundamentos de fato e de direito, especialidade, fundamento da descentralização, aqui que surge a administração indireta, né?
no princípio da especialidade. Princípios implícitos, a gente acabou de ver hoje. Segurança jurídica, né? Estabilidade das relações, vedação, aplicação retroativa de nova interpretação. Lembrando todas aquelas questões que a gente discutiu de aposentadoria, interpretação do STF em relação a você receber verba equivocadamente. Se der para você perceber claramente, você tem que devolver, independente de... não sabia, 10 mil a mais no salário? Recebeu equivocadamente, valor mais ou menos, não tem que devolver. Mas não é interpretação, foi erro de digitação, não interessa, não sabia. Foi sem querer, boa fé sua. Confiança legítima, né? Segurança jurídica, sob o ponto de vista do administrador subjetivo, proibidos comportamentos contraditórios por parte da administração, presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Então, atos da administração se presumem verdadeiros e legais, presunção relativa, inversão do ônus da prova, contraditória e ampla defesa em processos judiciais e administrativos, lembrando aqui que, independente de que se você poderia ou não ter constituído advogado, resolveu não constituir, chegou lá na frente, foi prejudicado no sentido assim, foi condenado, perdeu o cargo, não cabe alegar súmula, para lembrar que acho que é súmula 5 do STF, súmula vinculante 5. Não de respeito contraditório e ampla defesa, a não atuação de advogado em processo administrativo disciplinar. Autotutela. O que é autotutela? É a administração exerce sobre seus próprios atos, anula os ilegais, né? Anula os ilegais. Vou botar aqui de outra coisinha aqui. E revoga os inconvenientes. Sempre lembrando. Mas aí, concatenando com aquele da princípio da segurança jurídica, lembrando que todo ato que eu anulo é ex tunc, para trás. Todo ato que eu revogo é ex nunc, para frente. Com exceção de alguns casos, como no controle de constitucionalidade ou numa súmula vinculante, em que você pode fazer esse controle de legalidade, dizer que vai até legal, mas dar um outro tom para ele. Em vez de ser ex tunc, que é a regra geral, pode ser ex nunc. Verificar a observância do princípio da especialidade no controle finalístico, o controle tutela e autotutela. Vamos lá, o que mais? Acabou. Questões comentadas. Então, foi isso que nós lemos com os detalhes. E amanhã a gente entra nos exercícios, só sobre princípios da administração pública. Alguma pergunta, alguma sugestão? Não, ótimo, professor, muito bom. Amanhã mesmo horário? Amanhã mesmo horário, se Vamos possível, entrar nas questões. se possível, mais cedo, né? Eu acho que agora eu estou tomando aqui meu antibiótico aí. Eu vou conseguir Melhoras levantar. aí, então. A gente vai conversando pelo WhatsApp, hein? Tá. Tem que Qualquer trocar coisa uma ideia. começa às 6h30 aí, não tem problema não. Ou até mais cedo, tá? Tem que trocar uma ideia com cada um de vocês, mas eu falo no individual do WhatsApp. Tá ok. Valeu, Luiz. Um Obrigado, abraço, Edvan. Luiz. Abraço, Abraço. Excelente Tchau. dia.